Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar o nosso super curso sobre a 407. A 407, a Lei Complementar 407, nada mais é do que a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Um assunto bastante tranquilo, um assunto fácil, um assunto que com certeza estará na sua prova. Vocês podem ter certeza disso, eu sempre vou falar isso para vocês. Vocês não podem perder esses pontos, você tem que considerar essa matéria como uma grande oportunidade de pontuação que você tem na prova. Por quê? Porque aqui é muito fácil, é muito simples, vai ser a letra da lei. Tem só alguns entendimentos, algumas explicações a mais sobre alguns artigos, que isso eu vou fazer para vocês, e eu tenho certeza que vocês irão pontuar de forma que acerte todas as questões da prova. Vem comigo aqui. Nesse sentido, vamos lá no título 5. Esse título 5 nós vamos falar do ingresso. Nós já sabemos, né, que o ingresso é através de concurso público, da posse, tá certo? Só que entre o ingresso e a posse nós temos um instituto chamado de nomeação, o exercício e o estágio probatório. Bacana? Então vamos estudar esses caras aqui. São 4 capítulos: ingresso, posse, exercício e estágio probatório. Bacana, vamos lá. Antes da gente começar a ler os artiguinhos, esse capítulo aqui ele vai retratar essa linha do tempo, tá? Ou seja, isso aqui de acordo com o quê? De acordo com as regras do estatuto. Vamos lá. Ah, professor, eu quero ser policial. Opa, se você quer ser policial, nós já vimos em aulas anteriores, principalmente na aula passada, que é de provimento efetivo. Se é de provimento efetivo, é de concurso público, né? Privativo de seus titulares. Não cabe contratação temporária. Tá? Não cabe contratação temporária, ou seja, você vai ter que realizar o concurso público, né? Inclusive, nessa aula aqui, nesse título aqui, nós vamos falar sobre o concurso público, as principais regras do concurso público, ou seja, você nessa aula aqui, você já vai estar antecipando a leitura do seu edital aí, com certeza. Então, concurso público, está aqui para vocês, o concurso público, você faz o concurso público, depois que você faz o concurso público, você é nomeado, né? Aqui há particularidades, atenção. O ato de nomeação, o examinador, a banca examinadora, vai falar que a nomeação vai ser por parte de quem? Vai ser por parte do DG, que é o delegado geral. Não, mas está errado. Tá? Vai ser por parte do GOV, né? Por quê? Porque o GOV que é o chefe de poder. Tá? É o chefe de poder, poder executivo. E a Polícia Judiciária Civil está subordinada ao governador, tá certo? Subordinado ao governador e vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, a secretaria chamada de CESP, ok? Então, quem faz a nomeação é o governador. Aí já vou adiantar para vocês um pouquinho. Gente, atenção. Quem nomeia vai ser aquele que vai exonerar. Então, está aí para vocês. O que é a nomeação? A nomeação, então, ó, voltando aqui, foi aprovado no concurso público, benefício de ordem. O governador vai chamar o benefício de ordem, ou seja, o primeiro, o segundo, o terceiro, ou seja, nessa sequência. Na nomeação, é a convocação do aprovado a se apresentar na administração pública, a apresentar todos os documentos exigidos e necessários, a aceitar as condições, as regras do estatuto, o código de ética, entre outros, apresentar a declaração de bens. Finalizou, apresentou todos esses documentos, está tudo ok, ele vai assinar um termo de posse e ele vai tomar posse. Bacana? Então, esta é a nomeação. A nomeação é o chamamento do cara que foi aprovado em concurso público para que ele exerça a posse, né? A posse, segundo a LC 04 de 1990, são de 30 dias, né? Posse, aí, quem que vai dar a posse? A Polícia Judiciária Civil, tá? No caso aí do DG, na pessoa do DG. Tem algumas exceções, tem um artiguinho que nós vamos falar sobre esse assunto aqui, inclusive nessa aula. Isso aqui é só para ter uma linha do tempo para vocês entenderem. Entenderem também que esse dispositivo aqui, embora você já saiba, com certeza, do direito administrativo, da Lei Complementar 04, da Lei 8.112, existem particularidades específicas para a Polícia Judiciária Civil. Outra particularidade, né, que essa posse aqui, ela vai ser uma posse assim que eu vou colocar aqui agendada, né?
agendada, ou seja, posse unificada, né, onde convoco todos os aprovados no concurso de investigador e escrivão, por exemplo, vai lá, alugam lá um auditório bonito, bacana, né? E nesse auditório aí, o que acontece nesse auditório? Nesse auditório ocorre a posse coletiva, né, onde o DG, que é o delegado geral, ele vai oficializar a posse coletiva. Depois da posse, tá, ele já é servidor público, tá, não, aliás, depois da posse, o que acontece? Ele entra em exercício, assim, efetivamente trabalha. No caso de vocês, o exercício de vocês será na ACADEPOL, tá certo? Para o famoso curso de formação. Tá? De formação. Aqui inicia seu estágio probatório. Ok? Aqui inicia o seu estágio probatório. Então está aqui para vocês um resumo que nós iremos aí falar na aula de hoje. De novo, existem particularidades da Polícia Judiciária Civil, tá? Então, concurso, nomeação, publicação de diário oficial, o ato de nomeação é quem? É do chefe de poder, no caso aqui, quem que é? O governador. Bacana, vamos embora, professor, vamos, né? Vamos lá, capítulo 1, do ingresso na carreira. Gente, é um cargo de provimento efetivo. Se é um cargo de provimento efetivo, não só aqui nessa carreira, mas em todas as outras carreiras, há obrigatoriedade da realização do concurso público. Concurso público, bacana, vamos lá. Então, neste capítulo aqui do ingresso, nós vamos falar de regras do concurso. Vem comigo. O ingresso na Polícia Judiciária Civil far-se-á nas classes iniciais da carreira policial. Recordando aqui, far-se-á nas classes iniciais. Na aula anterior, nós já falamos sobre isso. Na aula posterior, a gente vai detalhar, a gente vai falar de progressão horizontal e progressão vertical, que cai muito em concurso público. Inclusive, no último concurso de investigador, teve aí várias questões sobre o assunto. Voltando aqui, classes iniciais. Classe inicial do delegado de polícia. Agora, na ducha, agora, eu quero ouvir. Qual que é? Classe inicial, delegado, substituto. Bacana. Classe inicial de investigador e escrivão? Isso, parabéns, classe A. Tá? Então, essas são as classes iniciais de provimento. Bacana? De novo, o ingresso na Polícia Judiciária Civil far-se-á nas classes iniciais da carreira policial, mediante concurso público de provas e títulos, realizado pela Academia de Polícia Judiciária Civil, em que se apurem qualificações e aptidões específicas para o desempenho das atribuições do cargo. Ou seja, o concurso público, tá certo, estará aí, vamos lá. Então, concurso público de provas e títulos, bacana, realizado por quem? Pela academia, a ACADEPOL, ou seja, o produto, o concurso público, é de responsabilidade de quem? Da ACADEPOL. Na segunda aula das competências, nós vimos isso, que lá na gerência de ensino existe uma seção de concurso público, não é isso? Então, a ACADEPOL é responsável pelo concurso. Isso pode ser cobrado em prova, né? Nesse concurso vai se apurar qualificações e aptidões específicas para o desempenho das atribuições dos cargos. Essas atribuições dos cargos nós comentamos na aula anterior. Ou seja, rapaz, esse estudo aqui eu vou integrando. Já chegar no final você vai estar craque, né? Artiguinho 122. O concurso público que se trata este artigo anterior será realizado em 6 fases eliminatórias e sucessivas, né? Ou seja, 6 fases do concurso da Polícia Judiciária Civil. Primeira fase é a prova escrita, tá? Prova escrita para todos, né? Bacana. Segunda fase, provas de títulos com exame oral de caráter público, né? Vem comigo aqui. Na segunda fase, eu tenho 2 características aqui, 2 observações importantes. Quando nós falamos assim de carreira da PJC, nós estamos falando de 3 cargos: delegado, investigador e escrivão. Prova escrita para os 3 cargos. Na segunda fase, provas e títulos, os 3 cargos estão submetidos. Agora, o exame oral de caráter público, segundo o parágrafo 3º, salvo engano, do artigo 122, diz que é somente para delegado de polícia. Ou seja, então, esta obrigatoriedade, atenção, exame oral de caráter público, atenção, anotem aqui, ó,
somente delegado. Inclusive, esse dispositivo aqui é um dispositivo que nós já estudamos nas aulas anteriores, porque o assunto ele vai consolidando. Bacana? Então, a segunda fase tem para todos os cargos? Tem. Só que esse pedacinho que fala de exame oral de caráter público vai ser de quê? Somente para o cargo de delegado. Bacana, galera. Terceira fase, exame de saúde. Ok? Quarta fase, teste de aptidão física. Quinta fase, avaliação psicológica. E sexta fase, investigação social. Então, essas são as 6 fases, né, do concurso. O artigo 122 vai detalhar tudo do concurso público. O parágrafo 1º. Os cargos de delegado de polícia são privativos de bacharéis em direito, assegurando a participação da Ordem dos Advogados do Brasil na realização do concurso para esse cargo. Ou seja, cargo de delegado, o concurso mais 2 características exclusivas para o concurso de delegado. Primeiro, o provimento, requisito. Qual que é o requisito? Bacharéis em direito. Segundo, assegurada a participação da OAB na realização do concurso. Parágrafo 2º, vem comigo aqui. O parágrafo 2º vai falar da prova escrita. Da prova escrita. A prova escrita que será aplicada à carreira policial civil compreenderá. Primeiro, para o cargo de delegado, letra A, tá? Cargo de delegado. A, teste de múltipla escolha, que é a prova objetiva. E prova dissertativa. Quando ele coloca E aqui, ele está falando o seguinte, que para o concurso de delegado nós teremos 2 provas. Prova 1, que vai ser de múltipla escolha, que é a prova objetiva, e nós teremos a prova dissertativa, tá certo? A prova dissertativa. Versando sobre questões teóricas ou práticas abrangendo matérias, objeto do programa definido no edital do concurso. E para o cargo de investigador e escrivão de polícia, atenção, prova de múltipla escolha, tá certo? E ou prova dissertativa, tá? Então aqui nós temos 2 hipóteses, né? Prova de múltipla escolha, tá? Né? Coloca aqui, e prova dissertativa. Então, aqui pode ser, né? De praxe, de regra geral, não se faz prova dissertativa para o cargo de investigador e escrivão de polícia. Professor, por quê, professor? É muito simples, cara. A prova dissertativa, você tem que contratar um cara lá para corrigir a prova, né? O concurso fica mais caro. O concurso fica mais caro, meu. O concurso fica mais caro. Ah, professor, mas o cara vai lá e aumenta, professor. Aumenta aí o valor da inscrição. Cara, mas o valor da inscrição não é para o orçamento da Polícia Judiciária Civil. O orçamento da inscrição vai lá para o fundo do servidor público, lá na SAD, lá na Secretaria de Gestão que está vinculada. Tem esse fundo lá específico, tem uma lei estadual que é para isso, fica mais caro. O custo do concurso público está lá no orçamento da PJC. Consome, fica mais caro, tá certo? Ok, vamos lá. Então, isso aqui é o E, né? Ou ele pode usar o ou ele pode fazer uma prova somente de múltipla escolha, ou ele pode fazer uma prova somente de dissertativa. Mas, pela tradição, ou é múltipla escolha, ou múltipla escolha e dissertativa. Bacana comigo aqui. Versando sobre questões teóricas ou práticas, abrangendo matérias e objetos do programa, definido no edital do concurso. Definidas no edital do concurso. Bacana. E agora, mais uma característica, preste atenção, o examinador gosta disso. Apenas para o cargo de escrivão de polícia, prova de digitação. Está aí, né? Então, essas aqui são as avaliações previstas. Parágrafo 3º. Na fase de títulos, tá? Todos os cargos estão sujeitos à fase de títulos. Professor, o que é título? Tudo bem. Eu tenho uma especialização e eu tenho um mestrado na área policial, por exemplo. E aí? Aí significa dizer que a administração pública está recrutando um candidato diferenciado. A administração pública, quero esse cara que é diferenciado. Então, ele tem que ser valorizado no provimento. Ou seja, ele vai ter uma pontuação extra, né? Isso aqui, cara, eu vou contar uma coisa para você, cara. Quando eu passei no concurso de gestor, eu passei em 2º lugar, né? Professor, mas por quê, né? Porque foi o seguinte, cara, porque
teve uma prova de títulos, entendeu? Aí entenderam, né? Mas tudo bem, não é um primeiro ou segundo lugar que você tem que tomar posse e entrar em exercício. Na fase de títulos, o exercício em cargos da carreira policial civil será computado em percentual para cada ano, limitando a 30% nos termos dispostos neste edital. Ou seja, tem, na fase de títulos, tá, que é títulos de conhecimento, o parágrafo 3º do 122 colocou outro dispositivo. Olha só. O exercício em cargos de carreira policial. Olha só. O exercício em cargos de carreira policial civil. Ó. Professor, eu quero entender. Tudo bem. Você já é investigador de polícia. Você tem 10 anos de investigador de polícia, você foi lá, você fez o seu curso de direito, você fez tudo certo. Tudo certo. Foi lá e foi aprovado no concurso de delegado. Na fase de títulos, ou seja, depois da fase, você tem aqui a fase, ó. Você tem a fase prova, né? Prova escrita, ok? Fez a prova escrita. Aí depois você tem a prova de títulos, né? A prova de títulos pode ser títulos ou só prova de objetiva ou prova discursiva. Fez isso, prova de título, de pontuação, né? Você tem os títulos normais, bacana. Aí você tem esses 10 anos de casa. Ó, será computado em percentual para cada ano. Limitado a 30% no disposto. Então é o seguinte, ó, 30%, cara. 30%, ou seja, o legislador está dando preferência para provimento àqueles que já são policiais civis. Olha aí, bacana, 10, né? Muito bom esse dispositivo. Quarto, prova oral. Será aplicada apenas para o cargo de delegado de polícia, ok? Então, prova oral apenas para o delegado de polícia. Parágrafo 5º. A classificação final do concurso será determinada pelas notas obtidas pelos candidatos na primeira e segunda fase. Primeira e segunda fase, nós já temos aqui, né? Primeiras e segundas fases. Primeira, prova objetiva, prova discursiva ou prova discursiva, dependendo do cargo, mais prova de títulos e prova de quê? Oral para o caso de delegado. Levando-se em conta os títulos individuais da segunda fase e aprovação nas demais fases, conforme dispuser o edital do concurso. Bacana, né? Fechou, né? Vamos pagar isso aqui e vamos continuar, né? Estamos analisando já o edital previamente, né? Parágrafo 6º. O candidato deverá ser submetido a teste de aptidão física passível de eliminação na forma prevista no edital. Ou seja, o teste de aptidão física ele tem caráter eliminatório. Avaliação psicológica, tá? Deverá indicar se o candidato é apto ou inapto para o cargo ao qual concorre, conforme o perfil psicológico exigido para o cargo. Então, ele vai ser submetido ao teste psicológico, né? Nesse sentido aí, eu quero fazer uma pequena contribuição para vocês, tá? Gente, eu conheço várias pessoas que foram reprovadas por teste psicotécnico, psicológico. E aí, professor, ele está fora? Cara, é o seguinte, se você fez um concurso público difícil, estudou, e você foi nessa fase aí, cara, não aceita assim o resultado não, cara. Muitas pessoas recorreram à justiça e conseguiram, então até hoje aí foram confirmados no cargo. Corre atrás, tá certo? E aí é o seguinte, tem um cara bom pra caramba nisso aí, que é o professor Marciano Xavier. Bom pra caramba, você pode ter certeza disso, tá? No último concurso da PJC, muitas pessoas aí utilizaram o serviço dele, né? Graças a Deus. Vamos lá. Artigo 123, ele vai falar do quê? Do curso de formação inicial, tá? O curso de formação inicial, técnico profissional, será ministrado pela Academia de Polícia Judiciária, a Cadepol, após a posse dos nomeados. Olha aí, ó. Após a posse, né? Então, a posse, você vai ser o quê? Servidor público, né? Você vai ser nomeado por quem? Pelo DG ou pelo GOV? Pelo GOV. Quem que vai dar posse? Vai ser o DG, tá? Regra geral. Tem um artiguinho que vai falar sobre isso. Vem comigo aqui. O curso de formação inicial, técnico profissional, com carga horária mínima de 540 horas aula, verificará do policial civil o preenchimento dos seguintes requisitos, né? Carga horária do curso de formação, ó,
Mínima de 540 horas. Rapaz, é puxado pra caramba, hein? Super puxado essa carga horária. Primeiro, conduta ilibada na vida pública e privada, né? Então tá aí para vocês, cara. Aí eu vou dar um conselho. Se o conselho fosse bom, né, a gente vendia, né? Mas tem um caso aí, eu vou falar para vocês, cara. Se você quer ser policial civil, tenta manter a sua conduta da sua vida pessoal e profissional na linha, tá? Eles vão investigar, tá certo? Eles vão investigar, cara. Então não tentam tirar proveito. Tá? Rapaz, se aparecer qualquer BOzinho com seu nome lá vinculado, você pode ter certeza disso, cara. Tá certo? Você pode ter certeza que você vai responder por isso, ok? 2, aptidão, disciplina, assiduidade, dedicação, eficiência e responsabilidade. Então, isso aqui serão avaliados no curso de formação. Tem mais. Obtenção de média 5 em cada matéria administrada pela Academia de Polícia Judiciária Civil. Então é o seguinte, tem 5 disciplinas, cada disciplina no mínimo 5. E média global, 7, conforme dispuser o seu regulamento interno. E com um mínimo de 80% de frequência às aulas. Olha aí, super rigoroso o curso de formação. Então, se cada matéria, se tiver uma matéria, você tirou 4, já rodou, já foi. Já vai ser eliminado do curso de formação, pode ter certeza disso, tá? Tá certo? Média geral, 7, vai ter que estudar, cara. E frequência, 80%, tá? Ó, dica para vocês de concurseiro profissional, cara. Os examinadores gostam de cobrar números, cara. Olha aqui, um cara, bela questão, ele cobra quantos conhecimentos do aluno? Ó, 5, 1, 2, 3. 3 conhecimentos, 3 detalhes que ele pode invalidar, ele pode brincar com isso. Parágrafo 2º. Então, voltando um pouquinho, os requisitos do concurso são 8, tá? Esses 7 aqui e mais esse requisito aqui de conhecimento. Parágrafo 2º. O não preenchimento dos requisitos acarretará a abertura de processo administrativo disciplinar, um PAD, pela Comissão de Avaliação de Estágio Probatório. Ou seja, o cara aí, o cara já tomou posse, então ele já é policial, ele no estágio probatório, ele descumpriu isso, ele vai sofrer um PAD para ser inabilitado em estágio probatório e, no caso, ele será exonerado, né? Esses artiguinhos foram revogados, né, pela LC 575 de 2016, bacana, né? Agora é o seguinte, pronto. Agora o artiguinho 126, ele vai tratar dos requisitos da inscrição do concurso. Vem cá. Então, primeira coisa, o cara tem que ser brasileiro, tá? Esse brasileiro aqui, tá? Pode ser de 2 espécies, ok? Ele pode ser brasileiro nato, ele pode ser naturalizado, tá? Então, certo? Por que ele pode ser naturalizado? Porque não é um cargo privativo de brasileiro nato. Os cargos privativos, né, está lá na Constituição Federal, no artiguinho 12, aí eu não lembro muito bem o inciso, lá está escrito os cargos, presidente da República, presidente do Congresso Nacional, tá certo? Que é mais oficiais do Exército, ministro da Defesa, tá? Esses são os cargos aí que são específicos para brasileiros natos, né? Então, no policial, pode ser brasileiro, nato ou naturalizado. Eu estou falando esse detalhe porque aqui é para você aprender tudo, tá? Tudo, pode ter certeza disso. Idade, aí pega, né? No mínimo 21 anos, aí tudo bem, eu concordo, 21 anos, né? De idade completa. E 45 anos no máximo a data do encerramento das inscrições. Aí puxado, né, cara? 45 anos, né, cara? Puxa vida, muito pouco, né? Hoje em dia, o cara com 45 anos, o cara aí tá com tudo, né? 3. Não registrar antecedentes criminais, tem que ter uma vida pregressa limpa. Estar em gozo dos direitos políticos. Estar quite com o serviço militar. Para o delegado de polícia, ser portador de diploma de bacharel em Direito, registrado no Ministério da Educação. Tem mais requisitos? Com certeza. Para escrivão de polícia, ser portador de certificado de conclusão escolar de grau superior registrado no Ministério
da Educação, ou seja, escrivão somente nível superior registrado no MEC. Bacana, fechou. Para o investigador de polícia, ser portador de certificado de conclusão escolar do grau superior, registrado no Ministério da Educação, e de Carteira Nacional de Habilitação, CNH, categorias D, C ou B. Então, o cara tem que ter habilitação para ser investigador. 9. Prova de conduta ilibada na vida pública e privada, passada por autoridade policial ou judicial. Ou seja, ó, aqui, que esse item 9 aqui? Esse aqui é investigação social. Então, ele vai passar, ó, pela autoridade policial, tá? Ou seja, o delegado de polícia vai avaliar isso e o juiz, ó, judiciário, lá do Poder Judiciário, né? Ou um dos dois, né? Mas, na verdade, ele acaba passando os dois. 10. Recolhimento de valor de inscrição em favor da Polícia Judiciária Civil, exclusivamente para o custeio do concurso público, conforme dispuser no edital. Aí, aqui, tem um dispositivo de uma lei estadual que fala todos os concursos estaduais, ó, recurso vai lá para o fundo lá dos servidores públicos, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe, bacana, não vamos entrar nesse detalhe aqui. Bacana, então esses são os requisitos de ingresso, né, para você se inscrever no concurso. Artigo 127, último capítulo aí do ingresso, do concurso público é esse aqui, vamos lá. Compete ao delegado-geral de Polícia Judiciária homologar os concursos públicos da carreira de policial civil. Bacana, parou. Concurso público é um ato administrativo. Vamos lá. Autorização do concurso. Tá? Gov. Ok. Autorização. Aí, quem conduz todo o concurso, quem que publica o edital? DG, delegado geral. Se o cara publica o edital, quem que vai ser a autoridade que vai homologar o concurso? Vai ser o DG, o delegado geral. Compete ao DG, né, ó, homologar, tá certo? Homologar os concursos públicos, ok. Aí é o seguinte, depois que está tudo pronto, aí quem que nomeia? Gov. Pronto, tá vendo? Homologado o concurso, assegurar-se-á ao candidato provado a nomeação na ordem de classificação. Ou seja, o parágrafo primeiro é o estrito cumprimento do quê? Do benefício de ordem. Parágrafo segundo, vem comigo. Verificada a vacância. O que é a vacância? O cargo vago, né? O cargo é criado por lei. Depois que o cargo é criado por lei, ele vai ser provido através de concurso. Só que tem cargos aí vagos, né? Verificada a vacância do cargo fixado em lei para a classe inicial de cada carreira, o delegado-geral de Polícia Judiciária Civil, após ouvir o Conselho Superior de Polícia, encaminhará proposta ao governador do Estado para que autorize o concurso nos termos desta lei complementar. Olha aí, um artigo aí que diz bem, né, claro, que você tira várias informações aqui. Primeiro que aqui está a prova que não é um órgão independente, né? Ele depende, está aqui, ó, ao governador, né? Olha aí, ó, o governador do Estado que manda, né? Por quê? Porque ele é o chefe do poder, ele que vai nomear, né? Bacana, concurso zerou. Vamos agora para a posse, né? A posse, né? Só que é o seguinte, cara, a posse, concurso, autorização do concurso, Gov. Todas as fases do concurso, toda a publicação, todas as fases de homologação, DG, Polícia Judiciária Civil, tá lá. Depois disso, outra fase, qual que é? Nomeação. Nomeação é um ato exclusivo do chefe de poder. Quem que é o cara? Gov. Agora, posse. Vem comigo. Posse. Posse é a investidura no cargo público mediante a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades do policial civil. Então é o seguinte, o governador nomeia o cara. Bacana. Aí o cara comunica, ó, você foi nomeado, só que para a posse você tem que apresentar todos os documentos de aptidão para você exercer aquele cargo. Além disso, lá na posse, você tem que aceitar todas as atribuições do seu cargo, todos os seus deveres e responsabilidades, aceitar este seu estatuto, aceitar o código de ética, que é a Lei Complementar 112, apresentar a declaração de bens. Feito isso, a aceitação expressa, você vai assinar o termo de posse, aceitando isso, e a autoridade vai assinar seu ato de posse,
tá certo? Dizendo que você está apto com a apresentação dos documentos. Isso que é a posse, né? No ato da posse, o policial civil apresentará obrigatoriamente declaração de não exercício de outro cargo, emprego ou função, se hoje tiver, né? Aí então é o seguinte, qual que é a ideia? A ideia é que você seja policial civil, tá certo? Policial civil, então você tem que ser policial civil. Não quer dividir você com outra carreira. Agora, existe uma exceção aí constitucional, principalmente ao exercício de cátedra, né? Do magistério. Inclusive, é permitido a acumulação de cargos públicos, né? Bacana? Então, vamos lá. Então, isso aqui é o ato, toda a carreira, ele tem que apresentar a declaração de não exercício em outro cargo. Esse não exercício de outro cargo, aqui faltou uma palavrinha, de outro cargo inacumulável, né? Inacumulável. 130. A posse do policial civil fica condicionada à apresentação de declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio. Bacana. Professor, essa regra de declaração de bens, isso aqui não é novidade, tá? Professor, aonde que está essa regra de declaração de bens? Cara, vem comigo aqui, ó. Vamos lá, Governo Federal, Lei 8.112 tem, Lei Complementar 04 tem, lá na Lei de Improbidade Administrativa, que é 8.429, que você tem que estudar, você tem que saber esse dispositivo da lei, a Lei 8.429 de Improbidade Administrativa também exige a apresentação de quê? Da declaração de bens. E lembrando o seguinte, cara, preste atenção, você vai ser policial, você vai mexer com o crime, não é isso? Você sempre vai ser objeto de quê? De suspeita, né? Isso de acordo com a conduta. Não estou afirmando nada. Então é o seguinte, na administração pública, cara, isso eu falo com bastante conforto, você tem que provar e reprovar várias vezes, tem que provar novamente o quê? Que você está de acordo com as regras. Então é o seguinte, você tem que apresentar até para não ter o quê? Não gerar dúvidas sobre a sua conduta. Então tem que apresentar a declaração de bens. E em alguns concursos estaduais isso já foi cobrado. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro dos filhos ou de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas objetos e utensílios de uso doméstico. Parágrafo 2º. A declaração de bens será atualizada anualmente na data em que o policial civil deixar o exercício do cargo. Então está aqui para vocês, além da obrigatoriedade da apresentação, você tem que atualizar todos os anos. Se não atualizar, você vai sofrer processo administrativo disciplinar e pode perder seu cargo por isso. Será exonerado ou demitido, tratando-se de servidor estável, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ou